quero que o Senhor nosso Deus fale ao coração de cada um dos nossos irmãos, como tem falado ao meu coração nesse texto que vamos meditar. Nós vamos meditar em João no capítulo 13, do verso 35, verso 34 e 35. É um texto conhecidíssimo. O Evangelho do João traz textos conhecidíssimos. João é o apóstolo do amor. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu as 3 cartas e ele escreveu o Apocalipse. Pode observar nos escritos de João, o amor. Ele escreve sobre o amor, e é sobre o amor. Olha, eu quero já de antemão dizer para você que não é um complemento da mensagem do pastor Luciano de domingo que passou. Está pensando que eu não assisti? Eu sou daqui, irmãos. Eu sou daqui. Não abro mão, eu sou daqui, irmãos. Eu pertenço a esse grupo. Eu sou parte de você. Percebe? Não é fiscalizar, não, irmãos. Eu quero que o Senhor fale comigo. Engana-se quem pensa que o pastor não precisa de mensageiro. O pastor precisa de ouvir mensagem. E ouvi e apreciei tudo quanto o Senhor colocou para a nossa igreja. Não é um complemento, é obra do Senhor para os nossos corações. João capítulo 13, versos de número 34 e 35. São 2 versículos, mas eu quero pensar nesse capítulo, no contexto que levou a esta colocação que Jesus fez. Ele disse assim, no verso 34, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Nós estamos caminhando para o final do ano, Natal. Eu cheguei lá na nossa cidade, naturalmente como vou de primeira viagem, ou de segunda ou terceira viagem, carregado de presentes. Que coisa maravilhosa, as pessoas desembrulhando, naquela alegria toda, naquela felicidade toda. Esse tempo nos leva para esse momento, o final do ano, o Natal chegando, o nosso coração vai derretendo. Ou é só o meu? Não. Nós ficamos assim, com o coração maleável. A comunidade fica compreensiva. A comunidade fica compassiva. Mas precisamos adentrar um pouco mais e perceber um pouco mais que Jesus coloca para nós. Para João, o apóstolo do amor, a vida era sempre assim, sempre em amor. Para ele era sempre em amor. Pode observar os escritos de João, sempre amor. Olha as cartas, primeira carta, segunda carta, terceira carta. Olha Apocalipse. Para João era sempre amor. A narrativa desse capítulo apresenta os últimos dias de Jesus na terra. Os últimos dias de Jesus com a sua igreja, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Então, Jesus está ali conversando com os seus apóstolos. Obrigado, diaconisa Carolina. Obrigado, Deus abençoe. Então, o Senhor está ali conversando com os seus apóstolos e ele vai trazer algumas coisas interessantíssimas, imprescindíveis para o nosso relacionamento como pessoas, como igreja, como irmãos, como filhos de Deus, como servos do Deus vivo. O Senhor me chamou para ser santo. Qualquer deslize da minha parte que você perceber, qualquer questão da minha parte que não seja compatível com o meu chamado é para ser santo. Qualquer coisa nessa direção que você perceba, eu já quero de antemão pedir perdão a você. Me perdoe, mas eu tenho consciência, o Senhor me chamou para eu ser santo, como Ele é santo. Ele me chama para ser santo e se coloca como padrão. Na vida cristã, meus queridos, o sarrafo é alto. O sarrafo não é baixo, o sarrafo é alto. Eu preciso me esforçar. Eu preciso atingir, alcançar a expectativa que Deus tem colocado para mim.
os dias de Jesus estavam contados. Os dias de Jesus estavam findando. Ele sabia com exatidão o tempo que tinha, sobretudo a sua caminhada em direção ao Calvário, em direção à cruz. Ele bem sabia. Ele sabia. Ele tinha consciência de tudo aquilo. Ele sabia. Como, quando e por que aconteceria a sua crucificação. Observe as palavras de Jesus nesse verso 34. Verso 34, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento dou para vocês, a palavra de Jesus. Amem-se uns aos outros. Esta expressão de Jesus, um novo mandamento, não era uma questão legal. Não era isso que Jesus estava colocando, não era isso que ele estava ensinando, não era uma questão de legalidade. Contudo, ser amado é a maior motivação, maior e mais poderosa motivação que existe na face da terra. O amor. Quero ver você insurgir contra aquele que te ama. Ah, pastor, mas eu ouvi de pais com filhos, de filhos com pai. Vai lá observar como é que era o amor. Vai lá observar como é que era o relacionamento. Eu quero ver você insurgir contra quem te ama, contra aquele que ama você. Quero ver. Mandamento que Jesus coloca? Não tinha nada a ver com legalidade. Apesar dessa colocação feita de ninguém insurgir contra aquele que o ama, nós trazemos algumas questões. Por exemplo, a nossa capacidade de amar. Ela muda frequentemente pelas experiências que temos de relacionamento, ou então de compreensão de amor. O que houve lá? O pastor pergunta, o casal está ali, um para a direita, outro para a esquerda. Pastor, acabou o amor. Acabou o amor? Acabou o amor? Como é que é isso? As nossas experiências vão trazendo essas colocações. E normalmente, naturalmente, nós amamos os outros de acordo com o amor que recebemos. Mas não é isso que Jesus falou. Não é isso que Jesus falou. Não foi o que Jesus ensinou. Observe comigo nesses dois versículos duas questões importantíssimas. Primeiro, não é esse o comportamento que Jesus espera da sua igreja. Nós somos a igreja apostólica de Cristo. Nós somos a igreja oriunda dos apóstolos. Então somos a igreja apostólica de Cristo. Não é este comportamento que o Senhor espera de nós. Não é esse amor que o Senhor espera que devotemos ao próximo, às pessoas. Não é esse amor que o Senhor espera de mim, como nova criatura. Lembra as coisas velhas, aquele rancoroso, aquele que guardava mágoa, aquele Josias que mantinha no seu coração algumas questões que azedam o ambiente. Esse já ficou para trás. Já ficou para trás. As coisas agora são novas. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O Senhor Jesus está falando com uma nova geração. Ele está falando com a sua igreja. Ele está falando com um povo que haveria de revolucionar o mundo. A segunda questão que eu gostaria que você observasse é o amor dito aqui. O amor que Jesus está dizendo aqui. Não é o sentimento. Não é o sentimento. É uma decisão. Atitude. Em 2 de setembro, eu tomei a decisão de amar essa igreja.
É você? Você é essa igreja? Eu tomei a decisão de amar essa igreja. Eu tomei essa decisão. Orientado pelo poder do Senhor, eu tomei uma atitude. Amor é atitude. Quando eu olho para esses dois versos, eu vou perceber a atitude de Jesus. Hoje, o Senhor está confrontando o seu coração, confrontando a primeira igreja batista de Bela Vista, do Paraíso, como confrontou o coração dos seus apóstolos lá. O Senhor está confrontando o meu coração desde o dia que o Espírito coloca esse texto no meu coração. Começa a confrontar o meu coração. Quando esta palavra de Jesus penetra o meu coração, eu chego à conclusão que seria da minha parte, seria uma insensatez, eu pensar que Jesus ama o indivíduo que eu finjo ser. Eu penso que chega a ser uma insensatez eu pensar que Jesus ama o pastor que eu finjo ser. É uma insensatez da minha parte eu pensar que o Senhor Jesus ama este crente com essa indumentária, com esta... Não, Jesus não ama esse cara. Quem é que Jesus ama? Jesus ama o pecador que eu sou. Jesus ama o pecador que você é. Jesus ama o indivíduo. Jesus ama a pessoa que você é. Jesus ama a pessoa pela qual Ele morreu na cruz. Jesus bem sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas mazelas. Ele sabe das minhas dificuldades. Ele sabe da minha luta. Ele sabe. Ele conhece completamente cada um de nós. Ele sabe o que nos motiva. Ele sabe o que nos impulsiona. Ele sabe o porquê, a razão de estarmos diante dele. Ele sabe. E é uma insensatez eu pensar que o Senhor Jesus, Ele ama aquele indivíduo, ou aquele teatro, ou aquela representação que eu faço. Ele ama exatamente quem eu sou, pecador. Ele ama exatamente esse indivíduo, sem condição alguma. Ele se apresentou no meu lugar para a minha justificação. Jesus ensina que amar não é mandamento. Ele está dizendo aqui, um novo mandamento te dou. Um novo mandamento. A questão aqui da novidade não está no mandamento. Porque lá em Levítico, capítulo 19, no verso 18, o texto está dizendo: amem-se, amem-se uns aos outros, amai-vos uns aos outros. É antigo, está na lei, está no livro que regula a vida dos levitas, dos sacerdotes, daqueles que participam do culto, está lá no Levítico. Um novo mandamento vos dou. Não era o mandamento. A novidade não estava no mandamento. A novidade está no sarrafo, no nível, está no padrão de amor que Jesus coloca. Ele disse: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu vos amei. O padrão de amor não é de Tarcísio Meira e Glória Menezes. O padrão de amor está no sangue de Cristo Jesus. Novo mandamento, a novidade não está no mandamento, está no padrão de amor, amar como Jesus. Estávamos hoje numa
uma roda de conversa, foi interessantíssimo, que um esposo querendo implicar com a esposa, disse, não, está escrito lá na Bíblia, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Aí o povo, mas eu não levo a mão, não, desculpa essa expressão, tá, irmãos? Eu sou meio bocudo. Aí eu disse, não, mas tem um outro lá também, irmãos. Eu falei, tem? Eu falei, está dizendo que é para amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aí deu ruim. É o amor que o Senhor espera de mim e de você, que amemos como Ele amou. Que amemos uns aos outros. O padrão é o amor de Jesus. O amor de meu Cristo é ventura, repleto de graça sem par. Em dia por mim aumentar. Oh, ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador. Que amor sublime do meu mestre, que ventura, que graça sem par. Ah, consciência, sou amado e bem sei que pela misericórdia, sou amado e consciente que pela graça, a novidade não é o mandamento, a novidade é o padrão, amar como Jesus amou. Você se lembra de João 3,16, naquela versão revista e corrigida, porque Deus amou o mundo? Vamos falar comigo? Vamos forte? Como nós cantamos no louvor. Irmãos, eu vibro, eu me emociono. Tem hora que eu não consigo cantar pela vibração dos irmãos cantando. Vamos agora, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando de amor, amor padrão Jesus, está aqui nesse verso. Quem escreveu? João. Há 4 verdades nesse verso que você não pode abrir mão, nem esquecer jamais. A primeira verdade desse verso, João 3,16, Deus amou. Ponto. A segunda verdade, Deus deu. Quem ama, doa. Foi o que Ele fez naquela cruz. Ele se doou no seu lugar. Ele se doou no meu lugar. Ele amou. Por isso deu. Ouça só. Deus amou. Deus deu. Deu o melhor. Deu o melhor. Diz o texto que Ele deu o Filho unigênito. Filho único daquele jeito. Só tinha aquele. Só tinha aquele. Olha, Deus amou, Deus deu, deu o melhor. Para quem Deus deu? Para quem não merecia. 4 verdades estabelecidas ali, sobre o padrão do amor de Jesus, o padrão do amor de Deus. Deus amou, Deus deu o melhor para quem não merecia. Aí o Senhor Jesus vai dizer para os seus apóstolos, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, o meu padrão, como eu amei a vocês. O amor é doador. O amor é doador. Como é que é amar como Jesus? Esse capítulo 13 chicoteou bastante meu lombo essa semana. Como que é amar como Jesus? Primeiro, no verso 1 aí do capítulo 13, como é que é amar com Jesus? É estar comprometido com a sua missão. Você tem uma missão, querido. Minha irmã, você tem uma missão. Você tem uma missão na causa de Deus. Você tem uma missão na obra de Deus. Você tem uma missão de amar o seu irmão. Amar, como bem disse o pastor na semana passada, amar aquele que de repente te perturba num ambiente desse. Amá-lo para que as pessoas lá de fora percebam que somos discípulos de Jesus. O amor é o distintivo do discípulo de Jesus. Mas nesse verso 1, amar como Jesus
é estar comprometido com a sua missão. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Comprometido com a missão. Não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Para mim chega. Para mim chega. Para mim já deu. Bota outro no meu lugar aí. Não, Jesus não. Jesus não. Jesus amou até o fim. Ele foi até o fim. Ele estava comprometido. Comprometido com a sua missão. Como é que é amar no padrão Jesus? Como que é amar? Amar como Jesus é amar o seu traidor. Quando eu vejo Jesus nessa mesa, dá vontade de ir lá e futucar Jesus. Aí ele aí, rapaz, olha o estrupiço aí, sai fora desse Judas, isso é mal, está procurando um jeito de... Jesus amou, ele já sabia, ele já conhecia o coração do Judas nesse verso 11, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Não é porque naturalmente o irmão deu um deslize, porque o irmão teve uma dificuldade, vamos escalpelá-lo, vamos arrancar o couro. Não, é hora de abraçar, é hora de amar, é hora de trazer para perto, é hora de amar como Jesus. Amar como Jesus é abraçar, amar o traidor. Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece cada um de nós. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de nenhum de nós. Ele nos ama e há de nos amar até o fim. Até o fim. O Senhor vai conosco até o fim. Jesus serviu pão para o traidor. Ia dar um pão para ele cheio de chumbinho, de rato. Não, Jesus não. Jesus não é Josias. Não, Jesus não. Jesus molhou o pão nos seus pratos. Só se fazia isso com alguém que você queria naturalmente mostrar carinho, mostrar a afetuosidade. Molhou no seu prato e serviu para aquele excomungado daquele Judas Iscariotes. Amor. Amar como Jesus. Amar como Jesus é servir aqueles que naturalmente se colocam numa posição contrária, seja de pensamento, seja como for a nossa posição. Como é que é amar como Jesus? Amar como Jesus é amar aquele que te virou as costas. Amar como Jesus é amar aquele que virou as costas para você. Ah, pastor, aí você pediu demais, né? Aí você está exigindo demais, né? O verso que lemos, ele vai dizer: um novo mandamento eu dou para vocês, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Verso 37, 36 e 37, esse verso vai dizer: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Olha a arrogância. 37. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Daria nada. Jesus sabia que não daria nada. Jesus sabia que aquela profissão de fé era falsa. Jesus sabia que aquela declaração era perniciosa. Jesus sabia que a sua declaração não tinha o seu coração. Eu dou a minha vida pelo Senhor. O Senhor Jesus amou Pedro. O Senhor Jesus amou Pedro. O amor de Jesus não depende das circunstâncias. Ele ama você.
Ele ama a cada um de nós, independente da nossa profissão de fé, porque Ele não precisa da profissão de fé, Ele não precisa que confessemos a nossa fé, Ele não precisa que, não, Ele conhece cada um de nós. O Senhor Jesus amou Pedro, mesmo quando Pedro virou as costas para Jesus. Você lembra do reencontro de Jesus com Pedro? Se lembra? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, meus queridos, eu quero fechar com essa palavra e gostaria que você atentasse para esse fato. Quando Jesus termina a terceira pergunta, a primeira pergunta, Ele dá uma sentença, na segunda pergunta, outra sentença, na terceira pergunta, parece que Ele confirma a sentença. Você me ama, Pedro? Ele diz, não, eu amo. O senhor sabia. Já tinha furado lá atrás. Já tinha dado ruim lá atrás. O Senhor disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, isso é demais para o meu coração. Você me ama? Podia ter perguntado, você vai dar a vida por mim? Como você disse? Não, o Senhor não disse isso. O Senhor Jesus não está aqui para colocar nenhum de nós em situação vexatória, porque Ele nos ama. Ele disse, você me ama? Então você vai pastorear aqueles pelos quais eu vou dar a minha vida. Perceba, você me ama? Então eu vou colocar diante de você, vou colocar sob a sua tutela o que tem de mais caro, o que tem de maior valor, vou colocar para você trabalhar, para você tomar conta. O amor de Jesus. O amor de Jesus com essa monta, é desse tamanho. A estratégia de Jesus para o crescimento da igreja é o meu amor por você. É o meu relacionamento com você, que vai ditar no coração do ímpio a estratégia de Jesus. Eu preciso atentar para esse detalhe. Sábado pode parecer uma festa de entretenimento, pode parecer o que você pensar, mas não é nada disso. É o povo de Deus que há de se juntar aqui para a glória do nome do Senhor. Onde estará você? Onde estarei eu? Percebe? O amor. Eu preciso amá-lo. Mas pastor, e se ninguém amar a mim? Eu preciso amar. Preciso seguir amando. Deus abençoe o seu coração. Com esta palavra eu gostaria que você enchesse o seu coração da alegria e do prazer de participarmos da mesa do Senhor daqui a pouco. É um memorial. O material que está aqui é tão somente ilustrativo. É simbólico. Mas se porventura eu não valorizo o símbolo, é porque aquilo que ele simboliza não tem valor para mim. Eu preciso entender isso. Então, é com oração, com temor e com tremor, nós vamos louvar o Senhor, vamos voltar com os diáconos aqui conosco e vamos participar da mesa do Senhor. Curve a sua cabeça, enquanto louva, enquanto adora, fale com o Senhor.